Oi, seres humanos! Estamos aqui novamente. Meu nome é Marta. Nós estamos ainda na biologia celular, não se esqueçam disso. E estamos aqui falando das organelas citoplasmáticas. E agora a gente vai falar de uma organela muito especial, que é essa que vocês estão vendo aqui, tá? Que, para quem não consegue reconhecer direitinho, isso daqui é um cloroplasto. Gente, lembrando o seguinte, que cloroplasto nós só temos onde, gente? Só temos em células vegetais. Somente elas é que tem cloroplasto. Por quê, gente? Porque aqui nessa organela que ocorre um processo extremamente importante, que é o processo de fotossíntese. Lembrando, gente, que fotossíntese é aquele processo em que nós conseguimos, quer dizer, estas células vegetais conseguem transformar gás carbônico e água em glicose e oxigênio. Então, estes cloroplastos, eles são extremamente importantes e eles têm um parentesco muito íntimo aí com as nossas mitocôndrias que a gente já viu. Então, qual é a característica dessa organela aqui, minha gente? Olha só. Primeiro, ela também tem duas membranas, uma externa, que é essa que eu apontei, e uma interna, que é essa que eu estou apontando aqui. Como, lembra lá na mitocôndria? A mitocôndria também tinha uma organela, uma membrana externa e uma membrana interna. Outra coisa, esse cloroplasto, ele também tem, gente, essas estruturas aqui que assemelham-se muito àquelas dentro da mitocôndria que nós tínhamos as cristas mitocondriais. E aqui nós temos o que, gente? Nós temos essas estruturas aqui que se chamam lamelas. Olha que nome bonito, né? Lamela. A lamela, elas são essas estruturas que vocês estão vendo aqui no nosso cloroplasto. Semelhante a quê, gente? Semelhante às cristas mitocondriais, tá? E além disso, nós temos também essas estruturas aqui em rosa, né, que a gente fez, que são quem, gente? São os tilacoides. Olha que nome bonito, gente. Tudo sugestão de nome para filho, né? Lamela, tilacoide, tá? E na realidade, são nessas estruturas que ocorre o processo de fotossíntese. Então, nós precisamos ter as lamelas, nós precisamos ter os tilacoides. O grupinho aqui, tá vendo? Ó, o conjuntinho de tilacoide que eu tô mostrando aqui se chama grânum, tá? Esse grânum é o quê? É o conjunto de tilacoides, né? Como se fossem membraninhas achatadinhas, tá? E as lamelas são o quê, gente? São sáculos achatados, né? Que nós temos aqui no interior do nosso cloroplasto. E tanto as lamelas como os tilacoides e, obviamente, os grânulos, né? Eles estão mergulhados numa substância gelatinosa também. Essa substância que fica aqui fora, tá vendo? Ó? Essa substância que se chama como, gente? Se chama estroma. Então, olha quanta coisa nova, né? Aumentando o vocabulário aí de vocês, hein? Então, cloroplasto que realiza fotossíntese, nós só temos dentro de células vegetais. E neste cloroplasto nós temos que estruturas que formam? Lamela, que são o que, gente? Essas bolsas, essas membranas achatadinhas aqui. Tilacoides, que são parecendo umas moedinhas, né? Aqui uma em cima da outra. O conjunto de tilacoides se chama como, gente? Grânum. E tudo isso está mergulhado aonde, gente? No estroma, que funciona um pouquinho como aquela substância gelatinosa que vai dar condições para que as coisas aconteçam dentro desta organela. E isto daqui que vocês estão vendo em verdinho aqui, bonitinho, o que que é, gente? Isso daqui, vamos apontar aqui para baixo, tá? Isso daqui nada mais é do que um acúmulo de substâncias, né? Então, lembra, essa organela realiza a fotossíntese é a produção do que, gente? Lembrando, né? Produção de glicose, certo? Glicose mais o que, gente? Mais
oxigênio que é liberado para a atmosfera ou fica dentro da célula vegetal. E quando eu junto um monte de glicose, eu formo o que, gente? Eu formo um grão, né? Um grãozão de amido, né? Então aqui eu tenho um grande grão de amido, que é o que, gente? É uma forma desta organela também armazenar glicose em forma de amido. Então, lembrando, né, que o amido, ele é o que, gente? É um polissacarídeo. Um polissacarídeo formado do quê? De muitas moléculas de glicose. Se essa organela, ela que vai produzir a glicose, então ela também tem condições de armazenar dentro dela esses grãos de amido, né? Então, dentro nós temos aí os grãos de amido formando, fazendo parte desta nossa organela, tá? Essa organela, ela vai fazer parte de um processo metabólico de todos os seres vivos, né, e principalmente dos vegetais, que é a produção da glicose. Então, ela tem uma relação muito íntima com a mitocôndria, que é o quê? Que é a organela que utiliza a glicose para produzir energia. Então, nós vamos ter uma aula especial, não percam, somente sobre fotossíntese, respiração e fermentação. E aí nós vamos ver direitinho como é que ocorre o processo de fotossíntese, como é que ocorre o processo de respiração e como é que ocorre o processo de fermentação. Tranquilo? Então, seres, agora que nós já vimos as organelas membranosas, bonitinho, nós vamos conhecer uma outra organela que é muito show de bola, que é essa daqui que vocês estão vendo, tá? Essa organela se chama centríolo. Aí você vai falar, né? Centríolo, mas o que é isso, né? Ele está dentro de todas as células, como é que é o negócio? Então, os centríolos nós só temos em células animais, não temos em células vegetais, tá? Então, isso é uma coisa importante para saber. E esses centríolos, eles, como vocês podem ver aqui, eles são formados por microtúbulos, né? Então, todo centríolo, ele é formadinho por uma série de microtúbulos. Olha isso daqui, tá vendo? Um pequeno tubinho que forma esses centríolos. Na realidade, são assim, são 9 trincas de microtúbulos que formam, então, um centríolo. Mas o que faz esse centríolo nas nossas células? Eles fazem duas coisas muito, mega, ultra importantes, tá? Os centríolos, eles vão formar, quando a célula está em divisão, ele forma o que nós chamamos de fuso mitótico ou fuso meiótico de uma célula, certo? Então, quando a célula está num processo de divisão, esses centríolos, eles ficam nos polos das células e eles fazem essas fibras do fuso, como eu estou desenhando aqui. E auxiliam o processo de divisão celular, né? De pegar o cromossomo e levar para o polo da célula. Então, essa é uma função dos centríolos que é muito importante. Outra função dos centríolos, gente, eles produzem aqui dentro dele, eles produzem fibras proteicas, como eu mostrei aqui para vocês, né? Então, aqui eu tenho um centríolo e saindo uma fibra proteica, do jeito que eu desenhei aqui. Então, nesse daqui, imaginem o que, gente? Saindo as fibras proteicas daqui, certo? O que fazem esses centríolos além desse processo de participar ativamente do processo de divisão celular? Eles também fazem produção de cílios e também produção de flagelos, certo? Então, toda célula que por acaso tiver cílios ou toda célula que tiver flagelos, esses cílios, esses flagelos serão produzidos a partir desse centríolo aqui, tá? Imaginem assim, saindo essas fibras, né, desses microtúbulos e formando lá, então, os nossos cílios ou os nossos flagelos. Cílios, onde é que nós encontramos cílios no nosso organismo, por exemplo, tá? A nossa traqueia, ela tem uma série de células e estas células, elas têm um mundaréu de cílios, formam-se como se fosse uma franja de cílios, igual essa que vocês estão vendo aí
na foto que eu estou mostrando para vocês, né? Então, você está vendo o que é o tecido que está revestindo a traqueia internamente, e essa franja que você está vendo em cima é uma franja de cílios formados pelos nossos centríolos. Que outras células, gente? Nós temos também os espermatozoides. Olha esses aí que vocês estão vendo, se movimentando bonitinho aí. Esses espermatozoides todos, eles se movimentam, esses flagelos estão se movimentando por conta do quê? Do nosso centríolo, que formou o flagelão e está impulsionando o nosso espermatozoide, que a gente vai saber um pouquinho dele mais também, um pouquinho para frente. Tudo bem, então? Então, outros seres vivos também têm cílios e flagelos, né? Então, eu vou mostrar para vocês, olha, deem uma olhadinha nesse vídeo. Tá vendo esse organismo que está se movimentando aí? Isso é um protozoário. E ele está se movimentando graças ao batimento dos cílios, né? Então, ele tem vários cílios ao redor do seu corpinho que faz com que ele se movimente. Agora, nós também temos uma outra imagem, olha aqui, gente. Esse é o Trypanosoma cruzi. E o Trypanosoma cruzi também é um protozoário que tem esse flagelão bonitão aí para ele se locomover. Só que ele se locomove dentro da corrente sanguínea. É diferente dos protozoários de vida livre. Tudo bem? Então, só para vocês saberem que é a produção de cílios e flagelos que os centríolos realizam. Seres, então, a próxima organela, que praticamente a nossa última organela, é extremamente complexa de se desenhar, é muito difícil. Vocês prestem muita atenção, não sei se vocês vão conseguir fazer isso em casa, não repitam, tá? Olha aqui, gente, ó. Isso daqui, gente, é uma organela que se chama vacúolo. Gente, olha só, o vacúolo, que é essa organela super difícil de desenhar, nas células animais, esses vacúolos, eles são transitórios. Por que eles são transitórios? Por exemplo, né, eu tenho minha célula aqui, bonitinha, aqui o núcleo, e, por exemplo, essa célula formou um vacúolo alimentar, porque ela fagocitou uma substância, tá? Ela fagocitou a substância está aqui dentro, e formou-se um vacúolo alimentar. Esse vacúolo alimentar, ele vai adentrar a célula e ele tem que, a substância que está aqui dentro tem que ser digerida, certo? Então, vem quem para digerir? Gente, o lisossomo digere a substância aqui de dentro, forma-se a partir daí um vacúolo residual, né? Que é aquele que vai mandar para fora as substâncias que a gente não utilizou mais. Então, dentro da célula animal, os vacúolos eles são transitórios. Então, eu posso ter um vacúolo digestivo, posso ter um vacúolo residual, que são transitórios dentro das nossas células, tá? Nós temos protozoários, por exemplo, que formam o quê? Que eles formam um vacúolo contrátil. Para que serve esse vacúolo contrátil, gente? Ele serve para expulsar a água, o excesso de água dentro de protozoários que são protozoários de água doce, por exemplo, que eles vão utilizar esse vacúolo contrátil para poder eliminar o excesso de água que ele, por acaso, esteja adentrando na sua célula, tá? E nós temos também, gente, os vacúolos que são vacúolos que estão dentro de célula vegetal. Só que na célula vegetal, gente, isso é uma coisa bem interessante de verificar. Na célula vegetal, nós temos um vacúolo que ele é constante. Lembra que eu já desenhei essa célula vegetal para vocês, né? O que eu desenhei aqui agora foi o quê? Foi a membrana de celulose. Aí eu tenho o que mais, gente? A membrana plasmática. Que mais que eu tenho na célula vegetal? Eu vou ter o nosso núcleo na célula vegetal e eu tenho também um vaculão aqui na célula vegetal, tá vendo? Ó, esse vacúolo, que ele é um vacúolo que se mantém constante na célula vegetal. Por quê? Porque ele vai ser utilizado para uma série de trabalhos dentro da célula vegetal. Ele vai fazer o quê, gente? Ele vai acumular reserva de substâncias, por exemplo, eu tenho que reservar aqui amido.
então eu tenho o amido reservado aqui dentro. Ou ele vai acumular líquidos, ele vai acumular aqui dentro. Então, o vacúolo na célula vegetal, ele é constante. Isso é importante que vocês saibam. A gente vai ver um pouquinho mais em fisiologia vegetal, mas só para que vocês saibam que esses vacúolos são constantes na célula vegetal. Aí, gente, nós vamos ter também vesículas que podem se formar, tá? Em células que são produtoras de hormônios, por exemplo, ou neurotransmissores, tá? Então, se eu tiver um neurônio aqui, né? Não sei se vocês se recordam como é o jeitão do neurônio, é uma célula estreladona, né? Toda bonitona, que tem o que, gente? Que tem um axônio grandão aqui bonito, tá? E ele tem... Dentro do neurônio, nós formamos o quê? Nós formamos os neurotransmissores. Esses neurotransmissores, eles são enviados através dessa estrutura que é o axônio, certo? E quando eles chegam aqui no finalzinho do axônio, para esse neurotransmissor sair do neurônio e passar para um outro neurônio para fazer o processo de transmissão de impulso, se abre o que, gente? É uma vesícula que se abre aqui e faz a liberação do neurotransmissor, tá? E aí nós chamamos de vesículas, que também são o que, gente? São semelhantes a esses vacúolos aqui, que na realidade é uma bolsinha membranosa que vai ter uma série de funções dentro das nossas células, tá? Só para finalizar, nós temos ainda, né, dentro das células, nós podemos ter o que nós chamamos de inclusões, né, dentro das células. Então, por exemplo, células como a célula do músculo, que ela tem inclusão do que, gente? De glicogênio, tá? Então, fica um glicogênio armazenado lá. Ou células vegetais, que tem inclusões do que, gente? Como eu falei, de amido, né, dentro do nosso vacúolo. Então, essas estruturas que vocês estão vendo, elas podem ser, no caso do vacúolo, transitório para a célula animal, constante para a célula vegetal, as vesículas que são transitórias, ou também nós podemos ter as inclusões que dependem da célula. Eu vou ter inclusões diferentes que eu vou falar para vocês mais lá na frente. Tudo bem? Com isso a gente termina aí as nossas organelas citoplasmáticas e não percam que a próxima aula a gente vai falar sobre núcleo, tá bom? Tchau, seres, até mais!